Olá, amigos e irmãos comportores, vocês que têm feito um trabalho grandioso aí de levar esperança, saúde, salvação às pessoas que precisam aí nos últimos dias da história deste mundo. Deus tem me impressionado aí nos últimos dias a falar alguma coisa que motive os comportores a continuar trabalhando, levando a mensagem avante através das publicações. Eu quero ler aqui apenas alguns textos bíblicos, sobre a importância do trabalho do comportor, e porque isso vai motivar a você, vai me ajudar a mim também a conseguir levar ainda a mensagem às pessoas que precisam. Eu comecei a comportar no ano de 1992 e eu conheci muitos comportores valorosos do passado e que hoje já estão descansando. E eu tive muitas lutas, muitas dificuldades no trabalho da comportagem. Na época que eu entrei, eu tinha 2 filhos pequenos, a minha esposa não trabalhava e eu entrei na comportagem com muita luta, muita dedicação, muito esforço, trabalhando de casa em casa. Consegui assim sustentar toda a minha família através da comportagem. Passando aí uns 2, 3 anos, se não me falha a memória, depois de uns 3 anos, me tornei um comportor licenciado e continuei aí trabalhando. E durante alguns anos fui líder de comportagem na Associação Paulista Sul. Durante 9 anos, deu para nós fazermos ali na região sul, extremo sul, ali da capital, cerca de 50 campanhas junto com os comportores. Cada 2 meses nós ficamos em uma região, visitando os lares, comércio, enfim, todos os locais onde nós precisávamos visitar, nós visitamos. E muitas dificuldades nós passamos no campo, muitas dificuldades. Eu me lembro que quando eu estava iniciando, trabalhando sozinho, eu sempre trabalhei sozinho, depois que eu me tornei assistente, aí dava assistência para os comportores. Mas quando eu trabalhei sozinho, eu me lembro que eu trabalhei o dia todo, não consegui vender nada, o dia todo. Quando chegou no final do dia, e naquela época a gente não tinha essa facilidade de usar cartão de crédito, usar uma maquininha, a gente tinha que fazer, a maior parte era encomendas, ou se as pessoas tivessem cheque, eles passavam cheque pré-datado e a gente assim deixava a literatura. Então era com muita dificuldade. E naquela época a gente fazia muitas encomendas, fazia lá 30, 40 encomendas e conseguia entregar em uns 80% a gente conseguia entregar. E Deus abençoava, evidentemente, e a gente conseguia fazer o trabalho. Mas era uma época difícil, a inflação muito alta, e os livros eram corrigidos, aí os preços diariamente, mensalmente eram corrigidos, né? E a gente tinha essa dificuldade. Mas naquele dia, eu me lembro que eu trabalhei numa região muito difícil aqui de São José dos Campos, um bairro muito difícil, e eu tinha que vender, porque só eu que estava trabalhando, minha esposa não estava trabalhando, eu tinha que trazer o sustento para a família. E bem no final do dia, que é chamada aí a oferta do anjo, Deus me abençoou, consegui vender à vista, com cheque, e consegui trazer assim as bênçãos daquele dia. E nas campanhas também com os comportores, nós enfrentamos muitas dificuldades. Muitas vezes a gente estava num bairro onde as pessoas não queriam receber os comportores. Então, as pessoas às vezes ficavam com medo de receber os comportores. Então, a gente usava de criatividade, de estratégia. Eu me lembro que na época, houve uma época que a gente mandou fazer uma camiseta estampado ali o globo, né, do Serviço Educacional lá de Saúde, para identificar ali os comportores, juntamente com o crachá, para dizer que os comportores estavam fazendo um trabalho bonito e importante naquele bairro, para que a pessoa pudesse atender os comportores. Isso ajudou bastante. Houve também uma época que nós fizemos uma panfletagem no bairro, porque era um bairro muito difícil, as pessoas estavam com medo de receber pessoas no portão, é um bairro que tinha muito assalto, e as pessoas não chegavam nem perto do comportor. E aí nós fizemos uma panfletagem no bairro, dizendo que estaria ali pessoas falando sobre saúde, comportores identificados, com crachá, com camiseta, para que as pessoas pudessem recebê-lo da maneira correta, porque eles estavam fazendo um trabalho muito bonito ali na região. E a gente conseguiu entrar na maioria dos lares com essa panfletagem, preparando o caminho para que o Espírito Santo trabalhasse na mente das pessoas. Então a gente usava de várias estratégias para desenvolver o trabalho, ou seja, dificuldade na comportagem nós sempre encontramos e sempre vamos encontrar até o fechamento da porta da graça. Inclusive estou aqui com o livro O Comportor Evangelista, e a inspiração nos diz que enquanto a porta da graça estiver aberta, há condições para o comportor fazer o trabalho e vender os livros e as revistas. Então hoje, por exemplo, nós sabemos que a porta da graça está aberta, ainda não ocorreu o decreto dominical. Então nós temos condições
apesar das epidemias, das dificuldades, de fazer o trabalho de Deus. Eu quero aqui com os irmãos, olha, eu quero ler algumas frases aqui do livro, né, desse capítulo número 2, do Comportor Evangelista. Nesse capítulo fala que a comportagem não é inferior a nenhuma obra de evangelismo. Inclusive a Ellen White, ela fala assim, se fosse para comparar a comportagem com outros ramos do evangelismo, ela diz assim, olha, se há um trabalho mais importante que o outro, é o de colocar as nossas publicações perante o público, levando-os assim a examinar as escrituras. Então ela fala que a gente não deve comparar, mas se fosse para comparar, o trabalho mais importante seria o trabalho do comportor. Inclusive nesse capítulo número 2, fala que o trabalho da comportagem é tão importante quanto o trabalho do pastor. E mais aqui na segunda página, se fosse para comparar, não, a gente não deve comparar tudo, todo o trabalho de evangelismo é importante, mas se fosse para comparar, a literatura na mão das pessoas é o trabalho mais importante, porque a pessoa ouve a mensagem e ela lê a mensagem na literatura e assim ela não esquece. A hora que ela quiser, ela tem como descobrir a verdade. Tá? Então eu tenho aqui algumas frases que eu quero passar para os irmãos falando sobre a importância do trabalho nos nossos dias hoje, nos últimos dias da história deste mundo, enquanto a porta da graça está aberta. Olha que a inspiração nos diz aqui, olha. Página 6. Ela diz assim, olha, tão depressa quanto possível, a literatura tem que chegar nas mãos das pessoas. Outra frase, na página 8, ela diz o seguinte, olha, não temos tempo a perder. Uma frase bem incisiva. Outra frase também semelhante a esta aqui na página 10, isso só nesse capítulo. Chegou o tempo de fazer uma grande obra por meio dos comportores. Chegou o tempo. Outra frase, olha, diz que o Evangelho da Verdade presente deve ser proclamado sem demora em nossas cidades. Urgência, sem demora. Outra frase no mesmo capítulo, aqui na página 14. Não temos nenhum tempo a perder. Uma outra frase de urgência. E no finalzinho do capítulo, né, no último parágrafo, diz o seguinte, olha, nós não temos tempo a perder. Então, só em um capítulo, que é o capítulo 2, nós temos assim 6 frases mencionando sobre a urgência de fazer o trabalho através das publicações nessa época que nós vivemos. Eu quero ler, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, o que diz aqui nesse livro, né? Eventos Finais, de Ellen White, falando sobre epidemias, guerras, fomes. Ela fala sobre os últimos acontecimentos da história da humanidade. Ela diz o seguinte, olha, Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Ou seja, a inspiração aqui está dizendo o seguinte, que Deus permite essas epidemias, calamidades, fomes, enchentes, terremotos. Deus ele permite para chamar a atenção das pessoas para a época que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando a gente vai dar oferta para um cliente, quando a gente faz aquele ponto de contato, quando a gente faz amizade com o cliente, antes de mostrar o livro e a revista, a gente tem que fazer o quê? Chamar a atenção das pessoas sobre as doenças, sobre as epidemias e assim por diante. Então hoje nós não precisamos mais nem chamar a atenção das pessoas sobre as epidemias, sobre as doenças. As pessoas já estão vivendo na pele o medo de ficar doente. E aqui também continua dizendo o seguinte, olha, aparentemente as calamidades são caprichos de coisas da natureza. Aparentemente parece que são caprichos da natureza. Mas diz aqui, olha, elas são entre os instrumentos pelos quais Deus busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo dos dias que estão vivendo. E depois ela coloca aqui no finalzinho mais um outro parágrafo, que Deus está, apesar das dificuldades, epidemias e terremotos e confusão e fome e guerra, Deus está no controle de todas as coisas. Deus comanda este mundo. Aparentemente parece que o inimigo está dirigindo as coisas desse mundo, mas Deus está no controle. Esse aqui é o capítulo número 2 do livro Eventos Finais. Se vocês quiserem depois conferir. Então, as epidemias é para chamar a atenção das pessoas, que elas têm que cuidar da saúde e têm que cuidar também da sua família e também da salvação, do seu futuro. Isso é muito importante. E eu também quero aqui só passar algumas informações
Para os irmãos terem uma ideia, nesse livro aqui, olha, Ciência do Bom Viver, a irmã White, ela diz o seguinte, que os comportores, ela fala que todas as pessoas precisam adquirir conhecimento sobre saúde. Olha o que ela diz aqui, olha. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais. Todas as pessoas têm que conhecer. E os comportores mais do que nunca. Por quê? Porque eles falam de saúde, eles falam sobre educação dos filhos, falam sobre esperança e salvação. Então, para falar sobre saúde, tem que conhecer sobre saúde. Já foi a época de o comportor ter meramente pouco conhecimento sobre saúde. A gente tem que ter conhecimento mais do que a maioria das pessoas. Inclusive conhecimento sobre como funciona o corpo humano. Como é que funciona aí a prevenção das principais doenças que têm se alastrado hoje no mundo. O comportor tem que ter conhecimento para, na hora que mostrar o livro, ele mostrar com autoridade. Porque quando a pessoa percebe a autoridade do comportor através do livro, as pessoas vão comprar a literatura. E a irmã White aqui fala sobre os remédios naturais. Hoje, por exemplo, não sei se você pesquisou sobre os cientistas, os médicos falando sobre esta epidemia do coronavírus. Alguns médicos disseram o seguinte, que este vírus ele provoca uma doença no sangue, uma inflamação no sangue. Então, essa inflamação ela provoca uma certa trombose, provoca barra ali a circulação do sangue, provoca uma bulimia ali, o sangue fica coagulado e impede a circulação ali no sangue. Né? Então, nós temos aqui os nossos livros, olha, eu tenho aqui o Corpo Saudável. Então, o Dr. Jorge Pamplona, no capítulo aqui que fala sobre o cuidado com os nossos pulmões, inclusive tem uma oferta que depois eu vou passar para os irmãos, baseado no livro Corpo Saudável. Então, o médico, o Dr. Jorge Pamplona, ele fala aqui no livro que o nosso pulmão, dentro dos nossos brônquios, existe o que? Pequenas veias e pequenas artérias. E nesse estudo que os médicos fizeram com as pessoas que morreram lá na Itália, que morreu muita gente na Itália devido à Covid-19, e aqui no Brasil também vários médicos pesquisaram por que a pessoa sente falta de ar. Por quê? Porque entope as veias, as artérias, que levam o quê? Oxigenação, sangue, oxigênio aos pulmões. Por isso que a pessoa sente falta de ar, devido a essa inflamação nas artérias e nas veias. E falta sangue, falta oxigênio, e as pessoas não conseguem respirar. E assim o que os médicos eles fazem? Eles começam a dar o quê? Antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides. Tem aí vários remédios aí que os médicos estão o quê? Dando aos pacientes e a maioria está melhorando a sua saúde, apesar de ser drogas. Só que o comportor, sabendo que o coronavírus provoca essa inflamação nas veias, nas artérias, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Vender os nossos livros para explicar para as pessoas como é que você pode o quê? Desinflamar as suas veias e as suas artérias. Olha que interessante. Então aqui nesse capítulo que fala sobre os pulmões, né, inclusive o Dr. Jorge Pamplona, ele fala sobre a importância do beta-caroteno, ou seja, a vitamina A para fortalecer os nossos pulmões. Então você deve o que? Fazer uma boa oferta para que as pessoas possam comprar o livro, porque aqui está a solução para o problema aqui da Covid-19. No nosso livro tem a solução, porque vai aumentar a imunidade da pessoa, vai desinflamar as artérias e as veias das pessoas e elas vão ter uma vida saudável. Fala sobre a vaporização, fala sobre a importância da vitamina C. Inclusive aqui nesse livro, que nós usamos muito, os sucos e os shakes, aqui na página 98, tem um tratamento natural contra a trombose que ocorre nas veias e nas artérias. Página 98 aqui do nosso livro, né, Sucos e Shakes. E deixa eu ver aqui na página 98, aqui, olha, página 98, olha, fala sobre a trombose. Né? Então, tratamento contra a trombose, que é o que o vírus faz nas nossas veias e artérias, por isso que a pessoa ela morre com falta de ar, e nesse respirador que o Brasil está gastando aí, milhões aí, não vai resolver o problema, porque tem que tratar o quê? As artérias e as veias das pessoas com esse produto aqui, olha, o suco da uva integral. Você pega aí a uva casca, né? O suco, né? A semente bate aí no liquidificador, na centrífuga, né? E aqui ensina a fazer o remédio. Então você vai o quê?
dá oferta para a pessoa dizendo que nesse manual tem o tratamento para trombose que previne o quê? O problema da Covid-19 que inflama as nossas veias e as nossas artérias. Isso aí é uma dica de oferta para os comportores. Outra dica interessante também está aqui nesse livro, na página 295, né? Nessa página 295 tem um tratamento bem interessante que você usa o coco. Né? Página 295, você vai estudar o livro, claro que depois vai o quê? Dar oferta, não vai mostrar o tratamento para o cliente, senão não vai querer mais comprar o livro. Então você vai mostrar o quê? 295, aqui está o quê? O tratamento para o quê? Desinflamar também o quê? As artérias. Então aqui fala sobre a importância do açafrão. O açafrão ele é um antibiótico natural, um anti-inflamatório natural, não faz mal. Então as pessoas têm que usar o açafrão diariamente para prevenir o Covid-19, a inflamação nas artérias. Então está aqui o uso do açafrão. E na página, essa aqui é a página 295, né, sobre açafrão, e na página 98, que eu ainda não mostrei, né? Página 98. Na página 98 eu já mostrei. Deixa eu ver que página que é aqui. Que fala sobre o coco. A página 208 fala sobre o coco. Página 208, olha que interessante, né? O suco do coco, né? E também a gordura do coco. 208, onde é que está a página 208? Está aqui, olha. Olha, um tratamento para infecções e vírus e bactérias, ok? Para vírus e bactérias, como o coronavírus é um vírus que provoca essa inflamação, então diz aqui, ó, um estudo científico, né, do Dr. Jorge Pamplona, diz que o leite de coco, ele ajuda o sistema imunológico a destruir o que? Bactérias e vírus, graças ao que? Ao ácido graxo que tem o que? No óleo de coco, que tem no coco. Então por isso que você fazer o suco, né, ou o óleo de coco, você pode o que? Fazer um tratamento natural para combater a doença, também prevenir a doença. Inclusive tem o hábito, né? Eu como todo dia de manhã um pedacinho de coco. O coco, né? O coco verde, né? Esse coco seco, né? Que a gente compra, né? E descasca ele, eu deixo na geladeira e como todo dia um pedacinho de coco, tá? Eu tenho óleo de coco em casa também. Então você pode o que? Dar oferta dizendo que este manual tem tratamentos para aumentar a imunidade e também para combater a doença Covid-19, ok? Então tá aí uma dica para os comportores, né? Então, queridos, nós temos aí algumas informações que precisava passar para os irmãos. E outra coisa importante, tem um trecho da Bíblia, eu não sei se eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Mas tem uma história bíblica que Jesus ele curou, está no livro lá nos Lucas e João. Tem duas histórias, duas curas que Jesus fez na sua época, quando ele esteve aqui neste mundo, né? E apareceu lá um centurião dizendo que seu servo estava doente. Parece que está no Evangelho de João ou Lucas, né, se não me falha a memória. Então é uma história muito conhecida, né? Esse centurião chegou para Jesus e falou, olha, meu servo está em casa, ele está muito doente e eu queria que o senhor fosse lá para o senhor curar o meu servo. E aí esse centurião falou o seguinte, olha, o senhor não precisa, o senhor não quiser ir, não precisa, basta o senhor dar uma ordem, que eu leve essa ordem para o meu servo, porque eu sou um homem que dá ordem, as pessoas obedecem. Se o senhor falar, está falado que eu vou levar essa ordem para o meu servo e ele vai ser curado. E Jesus admirou da fé daquele centurião, e Jesus falou para aquele centurião o seguinte, olha, neste momento seu servo o quê? Está curado. Interessante que Jesus, irmãos, ele não precisou o quê? Tocar na pessoa, nesse servo, para curar esse servo. Só o fato de Jesus ter falado para o centurião, aquele servo lá, mais de 20 quilômetros de distância, já foi curado. Então, irmãos, para a gente fazer o trabalho da comportagem, às vezes o comportor está em casa, né, ele está no grupo de risco, às vezes o comportor idoso não consegue sair de casa, não pode sair porque muitas vezes está com baixa imunidade, ou às vezes o comportor já tem uma doença aí de coração, um problema de diabetes, um problema cardíaco, então não pode se arriscar visitando as pessoas, né, visitando o comércio. Então, às vezes o comportor está em casa, mas ele pode fazer o trabalho de Deus mesmo em casa, né? Nesse capítulo, irmãos, que fala sobre no comportor evangelista, que o trabalho do comportor é exatamente igual ao trabalho do pastor, hoje os pastores estão pregando o evangelho, através do que? Da internet, através das redes sociais. Nós temos, por exemplo, o pastor Luiz Gonçalves, na Semana Santa, ele alcançou milhares e milhares de pessoas através da televisão.
ou seja, através da telinha. Eu, por exemplo, estou alcançando você através desse vídeo. E você também pode alcançar as pessoas através de uma mensagem de vídeo. Ou você falando através do WhatsApp, ou gravando uma oferta. Eu, por exemplo, vou deixar uma oferta que eu fiz para você ter uma ideia como é que funciona mais ou menos, né? Você pode dar uma oferta através do vídeo. Faz o contato com a pessoa, né? Faz a oferta, passa para ele, depois ele vai entrar em contato com você e você vai levar o livro para ele, ou pessoalmente, ou pelo correio. Então, não existe impedimento para você fazer o trabalho com comportagem, porque o comportador evangelista diz que o trabalho tem que ser feito a todo tempo, em tempo e também fora de tempo. E aqui no finalzinho, para os irmãos terem uma ideia, no último capítulo do comportador evangelista, a irmã White ela diz o seguinte aqui, na penúltima página, diz que ao se aproximar o fim, a obra de Deus deve aumentar em completa força, pureza e santidade. Isso aqui é uma profecia, olha. Nos últimos dias, a obra da comportagem vai aumentar em força, pureza e santidade. Irmãos, nós já estamos nos últimos dias. Hoje as pessoas estão apavoradas porque estão com medo de ficar doente. Você não precisa nem mais alarmar para poder mostrar o livro, elas já estão alarmadas. Basta você o quê? Dar uma oferta, seja pessoalmente, seja através de um vídeo, de um contato. Dá oferta, faz fechamento, ore antes. E o Espírito Santo vai trabalhar na mente da pessoa. E mesmo em distância, você vai conseguir fazer algumas vendas. Irmãos, nós não precisamos limitar o poder do Espírito Santo. Por exemplo, os pastores estão pregando e as pessoas estão se convertendo, mesmo através do quê? Da mídia. O pastor está lá longe, dentro da sua casa, dentro da igreja, e as pessoas estão vendo a mensagem, depois de não sei quantos quilômetros de distância, e a mensagem está alcançando as pessoas. Nós não podemos limitar o quê? A obra do Espírito Santo. É claro que o ideal é você visitar a pessoa pessoalmente, vai de máscara, né? Se você tiver condição de trabalhar de casa em casa, no comércio. Outra coisa importante, aqui no Brasil, os supermercados estão abertos, dá para você fazer um trabalho no supermercado. As lojas as oficinas mecânicas estão abertas. As farmácias estão abertas, ali tem pessoas funcionárias, estão com medo de ficar doente. Né? Nós temos hoje muitos locais, os postos de gasolina, os frentistas, os gerentes dos postos estão atendendo as pessoas. Você pode dar oferta para postos de gasolina. Você pode o quê? Ir em todo local que está aberto, você pode ir visitar as pessoas. Qual o contato que você faz? Você diz o seguinte, olha, eu estou aqui, eu sou do serviço educacional, ou você pode usar, né? Eu sou do Instituto Vida, eu vim aqui para dar o quê? Uma orientação de como vocês podem o quê? Melhorar a sua imunidade para não ficar doente devido ao coronavírus. Eu estou visitando vocês aqui neste momento. E você faz o contato e faz a oferta. Claro que tem que conhecer sobre a doença, o Covid-19, para poder dar orientação e depois mostrar a solução que está nos nossos livros. Ok? Então, queridos, nós podemos visitar várias pessoas. Claro que as pessoas muitas vezes não vão querer te receber, isso vai ser normal, como sempre ocorreu. Eu me lembro que eu trabalhei em alguns bairros e os comportores tinham dificuldade de entrar nas casas. E eu falava para os comportores o seguinte, olha, dê oferta no portão mesmo. Quantas pessoas eu não fiz isso? Eu dava o que? O prospecto na mão da pessoa, esticava o braço, né? Assim, na grade, né? Ia folheando o prospecto, a pessoa segurava o prospecto, eu ia folheando e falando sobre o assunto. E depois a pessoa via que meu trabalho é um trabalho bonito, importante. Na hora do fechamento, ela, não moço, pode entrar aqui, acaba de mostrar aqui na minha casa. E aí eu entrava e fazia o fechamento e fazia a venda. Então, queridos, se a pessoa não quer te receber, dê oferta no portão. No comércio, a pessoa não quer deixar você entrar tranquilamente, dê oferta onde você tiver condição, ok? Então, existem muitas maneiras de fazer o trabalho. O que nós não podemos fazer é ficar o quê? Parados, inativos. Nós podemos fazer o trabalho de Deus. Eu já estou aposentado por tempo de serviço, mas de vez em quando eu tenho vontade de comportar um pouquinho também. Eu quero, irmãos, dizer que Deus tem grandes bênçãos para ser derramado sobre a vida, sobre o trabalho do comportor. Basta nós fazermos o trabalho, para que Deus possa abençoar você, te dar sucesso, saúde para você continuar trabalhando. E eu quero orar com você para que Deus possa cuidar de você, cuidar da sua família, que você tenha condições de continuar fazendo o trabalho de Deus aqui nesta terra. Então não vamos ficar aí preocupados, muito ansiosos. Cuidado aí com a depressão, com a ansiedade, isso não vai ajudar em nada o nosso trabalho.
mas com certeza as portas vão se abrir e nós teremos condições de fazer o trabalho de Deus. Deixe eu fazer uma pequena oração para todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo trabalho dos comportores, pelos comportores valorosos que têm usado os seus dons, as suas habilidades para alcançar pessoas não alcançadas. Dê a eles força, coragem, determinação, abençoando também os assistentes, os diretores, que tenham habilidades também para poder ajudar os comportores nessa época de difícil acesso às pessoas, para que possamos ter ideias, conhecimento para alcançar as pessoas mesmo diante das dificuldades. Que possamos usar as mídias, as redes sociais, a TV, a internet, o Facebook, o Instagram, enfim, todos os meios de comunicação para alcançar as pessoas, para fazer contato com as pessoas e também dar oferta para as pessoas, mesmo que não seja pessoalmente. Mas que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas e o comportor terá condições de fazer o seu trabalho. Continue conosco, abençoe a nossa família, o trabalho da tua igreja, que Jesus possa voltar em breve, e ao que pedimos essas bênçãos, já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, comportor, e também a sua família. E vamos aí trabalhando, aqueles que tiverem condições, para levar a mensagem avante.